Bom dia, estou aqui para mais um estudo, hoje do capítulo 5, falando do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Fiquei um tempinho fora, eu estava viajando e agora eu voltei com tudo para a gente continuar o estudo desse livro, que é um livro muito legal. Quem não leu, deixa eu mostrar aqui um pouquinho dele para vocês. A Coragem de Ser Imperfeito. Quem não leu, quem não acompanhou tudo, as lives estão salvas aqui no meu Instagram e também no meu canal no YouTube. Eu fiz até uma sériezinha para que vocês consigam assistir todos os capítulos, tá bom? Olá, bom dia, tudo bem? E aí, o que é Alice, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu achei assim fantástico. Já começou assim, eu acho que é um assunto até profundo se a gente for parar para analisar, né, o que a autora está falando aqui. Parece uma coisa comum, a gente fala muito sobre isso, mas a gente não pratica tanto. Ai, que bom, Mayara, que bom que você vai conseguir assistir aqui ao vivo. É bom que você faz pergunta também, né? E lembrando, gente, eu vou falando, se vocês quiserem participar, quiserem falar qualquer coisa, é só falar aqui, tá bom? Então, esse capítulo, como que é o título dele? Diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Fica meio assim, sobre o que ele está falando, mas vocês rapidamente vão entender o que ele está falando aqui. O que a autora, né, fala? Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher a nossa vulnerabilidade como perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores de maneira novas e incômodas. Não precisamos ser perfeito, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores às nossas atitudes. Esse capítulo fala sobre isso. A gente alinhar aquilo que a gente tem como um valor e agir de acordo com esses nossos valores. E eu vejo que às vezes a gente está tão distante de fazer isso, e agora, né, a gente vive, eu não quero falar sobre política aqui, mas a gente vive, né, isso muito forte hoje em dia, né, atualmente, a gente fala, a gente está sempre queixando, né, se queixando dos políticos, das ações dos políticos, né, do que eles fazem com a gente, ao mesmo tempo que a gente não questiona o que a gente está fazendo, as nossas ações, se as nossas atitudes têm relação com os nossos valores, e a gente vai vivendo de forma automática, e aí olhar para fora se torna muito fácil, né? Eu julgo no outro, às vezes, para amenizar aquilo que eu faço comigo também, e eu não percebo. Muitas vezes eu não percebo, é muito inconsciente esse processo. Então, às vezes eu vou e julgo a corrupção no meio da política, mas quando tem, de algum modo, uma coisa corrupta na minha vida, às vezes eu não percebo o que aquilo é. Quando alguém quer burlar um sistema para me dar uma vantagem, sei lá, em algum trabalho porque me conhece, isso é corrupção. Só que quando me beneficia, eu não enxergo. E aí eu só condeno aquilo que o outro faz que não é bom pra mim, né? E aí aquilo que eu faço que é bom pra mim, aí eu finjo que não tem problema. Então é mais ou menos sobre isso aqui que ela vai falar nesse capítulo que eu achei muito bom. Então ela fala que a gente tem estratégia, né? O que é estratégia? É um plano de ação. Aquilo que a gente quer conquistar
e como que a gente vai fazer para conquistar. E ela diz que todos nós temos uma estratégia. Na verdade, todos nós deveríamos ter uma estratégia. Como eu falei para vocês, como a gente vive muito no automatismo, às vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo, a gente só faz. Então, às vezes eu tenho uma noção do que eu quero, mas aquilo não é bem estabelecido. E eu vou vivendo de forma muito automática. É isso que eu tenho visto muito no meu consultório atualmente. Pessoas vivendo de forma automática, sem questionar o que querem. Às vezes até querem, até sabem, mas vivem completamente opostas àquilo que elas querem, porque elas não conseguem parar e alinhar para construir aquilo que elas querem. Então, pessoas que, por exemplo, querem desenvolver melhor o trabalho, ser mais reconhecido, ter um salário melhor, elas ficam por anos e às vezes se aposentam numa empresa que não faz isso. E aí elas ficam num ciclo de reclamar dessa empresa, o que não é ético, o que está provavelmente contra as nossas virtudes e os valores, e não muda aquilo que ela deveria mudar. E aí tem muito isso, né? A gente está sempre querendo que as coisas mudem para a gente mudar. E na verdade a gente precisa mudar para que as coisas mudem. Só assim que vai mudar. O mundo não vai ficar perfeito para que você tenha o seu filho. Você precisa criar um filho melhor para o mundo. Isso eu ouvi até de uma paciente e eu achei perfeita essa colocação. A gente precisa entender que tudo muda com a nossa ação. E a gente está cansado de ouvir isso. Não é novo nada do que eu estou falando aqui. Mas o que eu faço para ter essas mudanças? Porque quando a gente se vê, a gente está emaranhado num sistema de valores que às vezes é até diferente dos nossos, só que a gente não consegue sair desse emaranhado. Quando a gente se pega, a gente está fazendo a mesma coisa que o outro faz, sem questionar se isso é importante para mim. Eu estou tendo os valores, eu estou tendo os comportamentos e eu não percebo que eu estou sendo assim. Tudo porque eu não questiono e eu não saio nesse modo automático de viver. Então é questionar isso, eu acho que é a primeira coisa. Antes de ter estratégia, eu preciso olhar para mim. Olhar, ver o que eu quero e estabelecer aí como que eu vou chegar lá. Como que eu vou alcançar essa meta. E aí, sim, começar a colocar em prática. Então, primeiro a gente precisa ter um plano de ação. E depois a gente vai ver quem a gente é. Que é a cultura, que ela chama de cultura. O que é a cultura? São os nossos valores, são as nossas virtudes, é o olhar para dentro. O que tem o que eu tenho como crenças, como valores, como que isso foi me passado ao longo da vida, né? O que eu ouvi dos meus pais, o que eu ouvi dos meus professores, o que eu vivi, o que eu formei, o que eu formulei de tudo isso que eu vivi e ouvi. Porque às vezes quando a gente cresce, na adolescência isso é muito comum. A gente entra numa onda de rebeldia. O que é essa rebeldia? A rebeldia não é tão ruim se a gente enxergar pelo lado que o adolescente ali, ele está se formando a personalidade dele, e o caráter e os valores dele. Então, ali ele está questionando os pais. Por isso que os pais falam, ele está muito rebelde. Tá, porque ele está questionando, ele está vendo. Meus pais sempre me passaram isso. Mas na escola é diferente. Na casa do meu amigo já é de uma outra forma. E aí é onde ele começa a questionar tudo para que ele tenha uma identidade própria. E isso é bom. É claro que a gente não precisa brigar com todo mundo, nem rejeitar tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Porque eu acredito que nem tudo que a gente recebe é 100% ruim, né? Nem 100% bom também, né? Porque estamos em crescimento, então os nossos pais falharam muito com a gente, mas ao mesmo tempo também acertaram muito com a gente. Então a adolescência é esse período em que a gente está encaixando melhor aquilo que eu recebi e estabelecendo novas crenças, novos valores, e entendendo agora eu estou me formando, quem que eu vou ser, quem que eu quero ser quando eu crescer. Então isso é muito importante, essa fase da adolescência, que muitos de nós não lembramos de como que isso foi,
como isso aconteceu na nossa vida, porque passamos de forma muito automática por essa fase. Aí chega na vida adulta, a gente continua totalmente perdido, né? Sem saber quem que eu sou, quais são os nossos valores. Eu começo a me conectar com valores que são muito generalizados, que não tem problema, mas eu não vejo os meus próprios. Ou às vezes eu tenho os valores, mas que eu não pratico. E eu exijo que o outro pratique comigo, que eu acho que é mais sério ainda. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esses valores. Então, basicamente é isso. Eu preciso entender os meus valores e a partir daí eu vou construir um plano de ação para alcançar aquilo que eu quero. Então ela fala aqui, o que falamos e o que fazemos. Então a gente precisa alinhar o pensamento à ação. Não basta só pensar, eu preciso agir de acordo com aquilo que eu acredito que é o melhor. Que aí é a nossa grande dificuldade, né? Aí ela questiona, né? Como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos? Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável. E é verdade. Porque, e aí, se você for responder assim, automaticamente, tô. Mas começa a ver detalhadamente o seu comportamento. Aquilo que você fala, aquilo que você espera que o outro fala, porque a gente é muito assim, né? Eu escuto o outro gritando comigo, mas eu não percebo que eu também grito com o outro, né? O outro gritar comigo é um absurdo, é inadmissível. Mas não percebo que eu comecei alterando meu tom de voz com aquela outra pessoa. E quando eu percebo, eu justifico. Ah, não, mas porque ele me irritou. E o outro não pode se irritar comigo? Sabe? A gente vive numa incoerência por falta de olhar para dentro. É muito fácil julgar e olhar o erro do outro. É a coisa mais fácil. E isso é bíblico, né? Eu não sei se é exatamente assim, mas é muito mais fácil eu ver a trave, né? É isso, travessão no olho do outro, uma trave, um cisco no olho do outro, do que enxergar um travessão no meu olho. É isso, né? Quem é bíblico, né? Quem estuda a Bíblia pode falar isso, eu falei mais ou menos isso certo, né? Mas eu acho que é muito isso, é muito mais fácil eu julgar aquilo no outro do que reconhecer uma pequena falha em mim. Então, às vezes eu sou muito autocrítico, sim, sabe? Eu me puno, mas na hora ali de corrigir, de consertar, eu não admito. Porque quando eu admito, eu me sinto vulnerável. Aí eu só justifico. E eu não aprendo, cara, eu errei mesmo. E tá bom, eu vou lá consertar. É sobre isso que a gente precisa agir, é em cima disso que a gente precisa agir. Tá, eu gritei, é verdade, eu não deveria ter gritado, então me desculpa, né? Pedir desculpa e eu vou tentar corrigir. Mas o pedir desculpa faz com que a gente se sinta vulnerável. E aí a gente não quer. Então, eu enxergo todos os meus defeitos, mas eu sou incapaz de admitir esses defeitos. Se eu sou incapaz, eu não consigo mudar. E aí a gente fica nesse ciclo repetitivo. Deixa eu ver o que a Mayara colocou aqui. Eu aprendi tanto em relação a isso. A gente sempre acha que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, porque acreditamos que da nossa maneira é sempre melhor. Exatamente. E acabamos nos tornando egoístas. Perfeito, Mayara. É exatamente isso. Quando a gente está sempre avaliando o mundo de acordo com os nossos valores e as nossas perspectivas, achando que o que a gente pensa, o que a gente acredita é o certo e que o outro pensa é errado. Eu vi um dia desse uma pessoa se colocando que eu achei muito legal. A gente fala o tempo todo de democracia, mas quando o outro se posiciona diferente da nossa ação, a gente acha que ele é burro, ele não tem conhecimento, coitado, né? Precisa muito aprender, é assim que a gente pensa. Enquanto a gente está sendo egoísta de achar que a nossa visão é mais certa do que a dele. Então eu não preciso me convencer da verdade dele, nem convencê-lo da minha verdade, eu preciso respeitar. Ele pensa diferente de mim.
E quem sabe um dia eu vou amadurecer para conseguir enxergar um pouquinho por que ele pensa daquele jeito, ao invés de julgar. Mas a gente julga porque é mais fácil apontar o erro do outro, né? É mais fácil sempre colocar o outro como vulnerável do que nos colocarmos como vulneráveis, né? Aí ela continua dizendo aqui, nós nos desligamos, deixando de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade. É isso que eu falei com vocês, né? A gente passa a não ver para a gente não se sentir vulnerável. Da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Então a gente vai vivendo de forma automática para a gente não sentir que a gente é vulnerável, que a gente não está perdido, para a gente não sentir vergonha. Só que isso não muda nada, porque a gente não vê, mas a gente não muda. Então, para mudar, existe uma coisa que é mais importante: eu só mudo aquilo que eu vejo. Se eu não vejo, eu não mudo. Então, se uma pessoa não reconhece que o que ela fez não é legal, pode esquecer que ela não vai mudar, porque ela não viu. Não é que ela não seja capaz de mudar, todos nós somos capazes de mudar, mas a gente precisa reconhecer. Reconhecendo já é difícil mudar. Você imagina não reconhecendo. Como que eu mudo uma coisa que eu não vejo que está errada? Como que eu mudo, sei lá, uma garrafa de água de lugar se eu não vejo que ela está no lugar errado? Eu não vou mudar. É impossível a gente fazer essas mudanças. Só que como a gente está ocupado demais vendo a garrafa do outro no lugar errado, a gente não consegue se olhar, a gente não consegue se mudar. E a gente está lá acusando o outro. O outro está fazendo a mesma coisa comigo, porque ele não quer se sentir vulnerável. E aí o mundo fica da mesma forma. O que a gente tem observado? A pandemia foi um momento muito difícil para a gente. Todo mundo falou, nossa, nós vamos aprender muito com essa pandemia. Vocês têm visto essa mudança? Não que não tenham pessoas que mudaram. Muitas pessoas aprenderam, muitas pessoas mudaram. Mas vou dizer que eu acredito que, sei lá, 70% da população continua agindo da mesma forma. Voltou para o automatismo. Voltou a viver da sexta-feira, do sextou, né? E voltou a sentir aquela angústia no domingo à noite porque na segunda tem que trabalhar. Então, que questionamento que a gente aprendeu a ter em relação à nossa própria vida, não é em relação à vida do outro. A nossa própria vida. Se você tá assim, olha um pouquinho para você. Não vai botar a culpa no seu chefe. Não vai botar a culpa no seu trabalho. Não vai botar a culpa no presidente. Não vai botar a culpa na guerra. Porque isso é seu. Isso é mais profundo ainda. Porque e ainda, né? Se isso estiver nas mãos, sei lá, do presidente, coitado de você. Não é verdade? Se a gente atribui a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa vida a uma pessoa que está tão distante da gente, a gente está lascado. Porque a gente nunca vai mudar isso. Então, quando eu atribuo a mim, ai, que alívio. Eu posso fazer alguma coisa. Vai dar trabalho, mas eu posso fazer. E aí ela continua aqui com alguns exemplos, mas antes disso eu vou falar outras coisas que ela cita. Se não criamos intencionalmente nas famílias, nas escolas, nas comunidades, nas empresas, culturas que alimentam falta de motivação e falta de isolamento, como que isso acontece? Ela diz assim, que a gente às vezes não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer porque a gente começa a sentir uma desmotivação muito forte. Aí ela diz, se a gente não cria isso culturalmente da falta de desmotivação, da onde vem esse desânimo, essa falta de desmotivação? Ela diz aqui, não podemos dar a pessoas o que não temos. Então, somos importantes infinitamente mais do que sabemos do que queremos ser. Então, nós somos os grandes responsáveis por isso.
Então, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E às vezes eu falo um monte de coisa. E eu acho que as redes sociais têm vivido uma coisa assim, que as pessoas estão até exaustas disso. Que é, eu venho pra cá, eu falo um monte de coisa pra vocês, mas quando vocês vão ver a vida da Elaine, a Elaine não pratica nada disso que ela fala. Aí cria uma desmotivação no outro. Eu vou à igreja, por exemplo. Aí o padre, o pastor, o pai de santo, qualquer coisa, né? Prega uma coisa linda de respeito ao outro, que todos somos iguais, que nós todos somos irmãos. E aí você vê que ele não trata as pessoas assim, que ele tem as preferências dele, que ele não trata todo mundo igual. E claro, somos seres humanos, mas isso causa um desânimo muito grande, porque alguém me cobra alguma coisa que ele não faz. Eu acho que isso é o principal. Não é você saber o que você gostaria de ser e ainda não é capaz, porque todos nós temos valores que ainda a gente não é capaz de fazer, que a gente ainda tem dificuldade, mas eu dizer que eu faço sem fazer. Quando eu olho essas pessoas, principalmente grandes líderes que fazem isso, me dá uma desmotivação muito grande, um desânimo muito grande. E aí eu fico estagnado. Aí eu não consigo ter ação. Aí a minha vida continua nessa coisa do automatismo. Porque eu perco também a esperança de mudar alguma coisa. Quando eu vejo que alguém mudou realmente, quando eu acompanho a mudança daquela pessoa, cara, isso é incrível. Você fala, cara, isso é muito legal. Você fica motivada pelo que o outro fez, né? Porque isso te dá uma esperança que você também é capaz de mudar. Quando é só daqui pra fora que você vê o outro fazendo, você se identifica, porque você faz a mesma coisa que ela. E aí não tem ação e não tem mudança. Então é isso que ele fala. Então, quando a gente fica nessa desmotivação, é porque a gente não tá dando aquilo que a gente fala. E para dar, a gente precisa mudar muito internamente. A distância entre as virtudes praticadas, então aquilo que a gente faz, e a distância entre a desejada, aquilo que a gente gostaria de fazer, é uma lacuna de valores. O que ela chama aqui de fronteira de falta de motivação. Isso que gera falta de motivação, aquilo que eu faço e aquilo que eu gostaria de fazer. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo os filhos. Podemos dar passos largos, saltos sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho, na escola. Mas, em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão porque a sociedade desumanizada produz o mais alto nível de desmotivação. Elas criam lacunas de valores com os quais os seres humanos reais não conseguem lidar. Então, o que ela acabou de reafirmar é isso que eu falei. A sociedade está muito naquilo, vivendo aquilo que ela gostaria de ser e muito longe da prática de fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Então essa é a grande lacuna que a gente vive e a grande responsável pela desmotivação que a gente vive. Eu me sinto frequentemente desmotivada porque eu estou muito distante de praticar aquilo que eu quero. E eu vejo as pessoas fazendo isso. Então, isso gera esse desânimo. E aí, aqui ela vai dar alguns exemplos de virtudes e valores que a gente gostaria e como geralmente a gente pratica. Beber uma água que eu tô seca. Aí, a primeira virtude é virtude desejada, honestidade e integridade. Virtude praticada, arrumar desculpas e deixar rolar.
Nesse exemplo aqui, ela fala o seguinte, que uma mãe vai a um supermercado com o filho, aí ela faz uma compra, e aí ela percebe que ao passar a compra, o caixa esqueceu de cobrar item da mercadoria que ela comprou. Então ela passou todas as compras e a caixa, sei lá, deixou de faturar o leite. Aí ela viu esse erro. Ela cobra do filho que ele tem que ser honesto e íntegro. O que ela faz? Falando assim, o erro não foi meu, eu não vou voltar lá não, o problema é dela. É ela que fizesse direito o trabalho dela. Então eu justifico, né? Eu arrumo desculpa para não fazer aquilo que eu prego. Isso não é tão comum? A gente fala, não, dela que deu mole, ou ele que deu mole. Eu não vou lá fazer não. E aí, cadê a nossa honestidade, a nossa integridade? Quantas vezes isso já pode ter acontecido na sua vida que você nem percebeu quando recebeu um troco a mais? Porque isso é difícil. Isso é muito difícil, isso exige da gente. Porque às vezes voltar para dar o troco errado vai te dar um trabalhão danado. Só que é a sua honestidade, é como que você vai lidar com aquilo. E não botar a culpa no outro. Isso é muito comum, isso é muito comum. Então, atenção a isso, né? Se eu prego que todo mundo deve ser honesto e íntegro, porque a gente prega muito isso, todo mundo quer isso. Quantas vezes eu já deixei de ser, sem perceber, colocando culpa nos outros, me desculpando por não ser. Nas pequenas coisas, Mayara, que a gente precisa ver o quanto que a gente deixa de ser honesto. Isso é muito importante. A segunda virtude que ela fala, desejada, respeito e responsabilidade. Aí a virtude praticada. É melhor fazer da maneira mais fácil e rápida. Aí aqui o exemplo que ela dá. O pai tá sempre falando da importância do respeito, da responsabilidade com o outro. Aí tem duas crianças que estão brigando, dois filhos que estão brigando e um quebra o brinquedo do outro. E aí um tá lá chorando e o pai vendo aquilo cansado do trabalho, respira fundo e pensa, são crianças. Criança briga mesmo, irmão é assim mesmo e deixa aquilo pra lá. E aí ele não trabalhou naquelas crianças a virtude do respeito e responsabilidade com o outro. Se eu, enquanto irmão, quebrei o brinquedo do meu outro irmão, a criança não nasce com essas virtudes, isso é muito importante. A gente introduz essas virtudes nas crianças. Se eu não ensino isso aos meus filhos, eles não vão aprender. Se meu pai olha isso como normalidade, eu vou crescer sem saber respeitar o que é do outro e sem ter essa responsabilidade com o outro. Deu mole, a gente briga mesmo, é assim mesmo e é assim a vida vai acontecendo porque é assim mesmo. O que seria interessante desse pai? Sentar e conversar com os dois. Olha, eu entendo que vocês estão chateados um com o outro, mas a gente nunca deve quebrar o que é do outro, porque a gente está interferindo na vida do outro. Quando eu quebro alguma coisa com o outro, eu estou desrespeitando essa outra pessoa, num grau muito grande. E assim como agressão física, né, o respeito com o outro. Uma coisa que acontece nesse respeito. Eu vou e exijo de respeito, porque você tem que respeitar as pessoas, falo com meus filhos. Eu tenho que ter responsabilidade com o outro. Aí, quando o meu filho me irrita, eu vou lá e bato nele. Gerei uma polêmica, que é sobre agressão. Mas não é, talvez, a maior falta de respeito que a gente pode ter com outro ser humano é a gente ser violento? Você gosta de apanhar? Se alguém está irritado com você e te der um tapa na sua cara, ela tá certa? Porque ela estava irritada e ela precisava liberar aquela raiva dela? Só que quando a gente faz com o filho, a gente pode, porque a gente está muito irritado e aí eu não consegui controlar.
Para mim, no meu ponto de vista, não tem coisa mais invasiva do que uma agressão física. Eu acho que é muito difícil. Não que eu não tenha apanhado quando criança, eu apanhei, mas não apanhei muito, né? Confesso que não apanhei muito, apanhei, mas hoje eu vejo o quanto eu tenho dificuldade com violência, talvez porque eu não tenha vivido muito isso intensamente na minha infância. E sempre ficou nessa coisa desse valor. Eu lembro que quando eu era criança, a gente brigava muito, né? Somos 3 irmãos basicamente da mesma idade. Eu sou gêmea, minha irmã é 2 anos e 8 meses mais velha do que eu. E a gente passou uma fase que brigava muito, né? E aí eu lembro muito, quando a gente brigava, a minha mãe parava tudo e fazia a gente se abraçar, pedir desculpa e falar que a gente se amava. Era a coisa mais insuportável do mundo de fazer. Só que eu vejo o quanto que isso foi era insuportável, que eu não queria abraçar ninguém, eu queria brigar, eu não queria abraçar. Mas aquilo fez uma diferença. Que ela falava, irmãos não se batem, irmãos se abraçam. E aí ela fazia a gente ficar abraçado e pedir desculpa. Enquanto a gente não fizesse aquilo, ela não sossegava. E isso fez um diferencial muito nas nossas vidas hoje, porque hoje, enquanto adulto, a gente se respeita muito e a gente tem uma união muito grande. Porque ela falava, não é assim mesmo. Irmãos não se odeiam, irmãos se amam. Ela sempre falou isso. Irmãos não se odeiam, irmãos se amam. Na verdade, irmãos têm dificuldade porque um invade o espaço do outro, se você for entender, né? Só que a gente não pode concordar com isso. A gente precisa falar o quê? Cada um tem seu espaço e vocês precisam respeitar um espaço do outro. E isso foi muito bem trabalhado na minha família. Talvez por isso que isso refletiu tão fortemente, né, na nossa vida hoje enquanto adultos. Outra virtude desejada, gratidão e respeito. A virtude praticada, zombaria, desvalorização e desrespeito. Então, quando ela dá um exemplo de... Eu vou dar outro exemplo aqui. Gratidão e respeito. Você fala, não, porque as pessoas, quando você faz alguma coisa por alguém, essa pessoa tem que ser grata, tem que respeitar, da onde você veio, né? Como que você cresceu, né? Por aquilo que você ajudou aquela pessoa. E aí, no primeiro desentendimento, aquela pessoa se torna um vilão, você acaba xingando, brigando, desqualificando aquela pessoa que te ajudou a crescer muito. E aí eu vejo assim, por que brigaram? Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem suas virtudes e tem os seus defeitos, isso é geral. Só que eu não posso apagar isso por um desentendimento ou um valor diferente do outro. Porque eu tenho os meus valores, vocês têm o de vocês, e é assim, tem valores que vão ser diferentes. Mas isso não pode provocar a ingratidão. E a gente perde muito isso. Porque a gente esquece muito facilmente do que o outro fez pela gente. Não é que a gente tem que deixar às vezes de evoluir porque eu tenho gratidão. Então, por exemplo, meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi um emprego muito importante. Eu estou dizendo, aconteceu mesmo comigo. Foi um emprego muito importante na minha vida. Eu evoluí muito, eu amadureci muito. Eu tive meu primeiro emprego como psicóloga, tá? Porque eu já tinha trabalhado antes e meu outro emprego também me ajudou muito. Mas como psicóloga na primeira empresa que eu trabalhei, eu evoluí muito, eu cresci muito. Em algum momento, o valor que eu ganhava lá não era suficiente mais para mim. Mas eu continuei porque eu conseguia reconhecer que apesar de não ganhar aquilo que eu esperava, eu aprendia com outras coisas. Então eu permaneci. Chegou um momento que eu não conseguia ver mais
desenvolvimento pessoal naquele lugar, naquela empresa. E aí eu saí. Mas quando eu saí, eu conversei, eu agradeci, eu reconheci e eu reconheço até hoje tudo o que eu aprendi lá. Isso é gratidão. Era o melhor lugar do mundo para trabalhar? Não. Tinha momentos difíceis? Tinha. Só que isso não tira o mérito de tudo que aquele lugar me ofereceu. E muitas vezes a gente esquece disso. Né? Sei lá, um professor às vezes na escola, que foi ele lá que te ajudou de repente a ver que você tinha uma determinada habilidade, aí hoje você se desenvolveu, e aí você só agradece ao seu professor de agora, o atual, e esquece que lá o primeiro passo foi aquela outra pessoa que te ajudou a tomar. Aí a gente entra nesse processo de, mas ele era muito fraco. Será que ele era fraco? Uma pessoa que me ajudou? Né? E aí a gente zomba, a gente é ingrato, né? A gente às vezes é até agressivo, desrespeitoso com aquela pessoa, sendo que aquela pessoa ajudou muito a gente a evoluir. Então a gratidão, também o respeito, é um valor que a gente precisa ter e desenvolver, que às vezes a gente deixa de lado. Outra virtude desejada, impor limites. A virtude praticada, rebeldia e frieza. Aí aqui ela dá um exemplo dos pais lidando com o adolescente. Então, no adolescente, né, você precisa botar o espaço ali, impor limites para todo mundo, para qualquer pessoa. Né? A gente precisa aprender a impor limite. E quando alguém faz alguma coisa que você não deseja, eu tenho um filho na adolescência que, sei lá, bebeu. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar, conversar, eu preciso entender que eu já fui adolescente, que mesmo que eu não tenha passado por aquilo, o que ele está vivendo agora é comum à idade dele, que isso pode acontecer. E aí eu vou, sento, converso e explico o que aquilo vai acontecer. O que a maioria dos pais fazem? Entram em surto, esquecem que foram adolescentes, brigam, xingam, colocam de castigo, proíbe de tudo, sem impor o limite. Porque brigar, xingar, agir com frieza, porque tem pais que falam assim, você é uma decepção para mim. Já ouvi tantos pais falarem isso. E aí agem com indiferença, começam a não conversar com o filho, isso também é muito ruim. Então é só impor limite, eu vou lá e digo para o outro o que eu quero. Numa discussão, alguém fez alguma coisa comigo que eu não gostei. Aí eu vou, ou eu saboto aquela pessoa para ela se ferrar e ver o que ela fez comigo foi ridículo, ou eu vou lá e paro de falar com ela. O que eu estou fazendo aí para mudar a situação? Nada. Porque o outro às vezes nem sabe o que ele fez. Eu vou lá e vou conversar. Olha só, fulano, eu não concordo com essa atitude que você fez. Eu gostaria que de uma próxima vez você agisse assim, assim, assim comigo. Porque aí você está lá colocando seus limites. Ao invés de não falar, né? Ou de querer sabotar aquela outra pessoa. Outras... Deixa eu ver se tem outra. Não tem outra virtudes e outros valores. E aí ela diz aqui que a virtude desejada e praticada precisa ser uma virtude emocional, de sentimentos respeitosos. Então, a virtude que mais a gente precisa trabalhar é quando a gente trabalha o nosso sentimento e a nossa emoção. Então, eu preciso colocar e respeitar o momento do outro. Porque a gente também... Primeiro que a gente não se entende emocionalmente, então às vezes é muito difícil fazer isso com o outro, né? Mas ver o que o outro está sentindo, perguntar o que o outro está sentindo, ver o que eu estou sentindo.
me perguntar o que eu estou pensando, o que está passando pela minha cabeça. Senão eu não consigo mudar. Então esse é a principal mudança. Olho para mim, me enxergo, vejo, ao invés de só reagir, eu vou me enxergar. E aí quando eu entendo o que eu estou sentindo, eu vou, antes de agir, eu vou ver se aquela ação está de acordo com os meus valores e com as minhas virtudes. Mayara colocou aqui, tem uma dificuldade enorme de impor limites. Talvez, Mayara, porque a gente entende essa imposição como uma coisa agressiva. Né? Impor limites é só você falar sobre o que é para você. Isso pode te ajudar muito. Eu não consigo isso. Eu não consigo. Então, isso é difícil para mim. Para mim. Sabe? Quando a gente impõe, a gente diz que isso aqui eu ainda não consegui fazer diferente, eu não consegui ultrapassar isso. E aí, para o outro entender, aqui está o meu limite. A gente tem dificuldade porque a gente acha que a gente deve brigar para fazer isso. Ou achar que o outro tem que concordar. O outro não tem que concordar com o meu limite, ele só precisa me respeitar. Então, olha, ainda tá difícil isso aqui para mim. Eu falo, é só eu falar. Porque talvez o outro possa entender. Se ele não respeitar, qual outra imposição de limite? Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. Esse é o meu limite agora. Então, sei lá, eu tô chateada, aí briguei com meu marido e tal, e ele quer conversar e eu não quero. Fala, olha, agora eu não tô pronta para isso. Eu tô chateada, eu tô ainda cheia de emoções, eu preciso acalmar minha cabeça. Você, por favor, respeita esse meu momento. É isso. Impor limite é isso. Só que aí a gente age na emoção. Primeiro que a gente não entende o que a gente está sentindo. Aí a gente age na emoção, aí a gente causa uma briga maior ainda. Aí todo o respeito, gratidão, todas as virtudes e os valores vão por água abaixo. Porque eu não consigo fazer a manutenção. É fácil? Não é fácil. Porque a gente não foi... a gente não se olha, como eu já falei lá no começo. A gente está olhando tanto o outro e a gente não se olha. Então, como que eu começo mudando? Olhando para mim, olhando para as pequenas coisas que eu faço e analisando, sem crítica. Analisa. Pô, isso aqui não tá legal não, isso aqui eu preciso mudar meu jeito de ser. Ah, mas eu agi a vida inteira assim, não importa, eu vou mudar amanhã, eu vou mudar hoje, eu vou mudar agora. Agora que eu tô vendo, então é agora que eu vou mudar. Não vou me cobrar pelo que eu não fiz, eu vou fazer agora, que é o que eu posso fazer, né? Eu só posso mudar agora. E sempre entendendo, gente, não existe perfeição, né? Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores com as nossas atitudes. Essa foi a frase final desse capítulo que eu selecionei aqui para falar. Então, não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores com as nossas atitudes. Se compromete com isso. Fique atento aos seus comportamentos e às suas atitudes. Vê se isso está alinhado com os seus valores, com as suas virtudes. Se não tiver, não tem problema. O que eu vou fazer para alinhar? Ai, já fiz, já briguei, já falei um monte de coisa. Peço desculpa. Me retrato. Só que isso vai bater com a nossa vulnerabilidade. Ah, pedir desculpa? Ai, não. Né? A gente é muito assim. Ai, não quero pedir desculpa. Isso está alinhado com seus valores? Reconhecer um erro? Porque quando o outro erra com a gente fala assim, eu só queria que o outro pedisse desculpa. E vai eu pedir desculpa. É quase um parto para pedir desculpa. E uma desculpa real, né? Uma desculpa do coração. A gente não consegue. Aí eu exijo pra caramba do outro. E na hora de praticar, eu tô lá, agarrada naquilo. Então, olha,
olha para dentro, sabe? Anota, ajuda muito, sabe? Até anotar e falar, cara, hoje eu tinha que ter pedido desculpa. Não consegui. Não consegui porque eu achei que ia me sentir fraca se eu pedisse, fiquei muito nervosa, fiquei com medo de chorar. Não tem problema, anota. Para que você, ao longo do seu caminho, você consiga avaliar o quanto que isso ainda está forte, o quanto que você já conseguiu ultrapassar aquilo e que você vai conseguir sair desse automatismo. Meu áudio está muito baixo, gente? Vocês estão com dificuldade para me ouvir? Vale muito a pena, Maiara. Esse livro eu acho fantástico. Vale muito a pena. E quem não comprar, não puder comprar, pode ler, né? Pode assistir as minhas lives, né? Que eu venho falando de todos os capítulos. Hoje eu trabalhei o 5º com vocês. Alguma dúvida, alguma colocação? Obrigada, Maiara. Dani, de repente pode ser o seu som que está baixo. O próximo é o 6º capítulo gigante. Então, eu acho que eu vou dividir esse capítulo. Aí tem o 6º, o 7º. Tá acabando já o livro. E o 7º, tem o 6º e o 7º, mas são capítulos bem grandes. O de hoje eu consegui fazer todo porque é bem pequenininho. Aí eu vou, o 6º e o 7º, eu provavelmente vou ter que dividir, mas são assuntos muito legais. O 6º é compromisso perturbador, ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Falar de educação e trabalho. O 7º, criando filhos plenos, ousando ser adultos que você quer que seus filhos sejam. Vamos fechar com chave de ouro, que é um assunto que eu gosto muito. Mas todos os assuntos aqui eu acho que foram muito relevantes. E se a gente trabalhar em cima disso, a gente vai evoluir muito. Bom, gente, é isso. Eu acho que vocês não ficaram com dúvida, né? Não tem perguntas. Obrigada pela participação de vocês, pelo carinho. E na semana que vem, quarta-feira que vem, às 11, eu volto pra gente começar a falar do capítulo 6. Tá bom? Quem gostou, acha que essa live vai ajudar alguém, compartilha, tá bom? E aí eu vou deixar ela aqui no meu Instagram e também vou deixar lá no meu canal no YouTube. Tá, gente? Um beijo e até semana que vem.